Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui e abrindo o Congresso, né? Agradeço a organização do Congresso pela lembrança do meu nome. E o tema que me deram foi um tema bastante difícil, né? Porque a adenomiose na adolescência é uma coisa, assim, uma situação extremamente rara. Mas vamos ver o que a gente pode falar a respeito. Então, a adenomiose, ela é... Espera só um instantinho. Isso, quando é que bota para mostrar lá? Esse é diferente. Ah, o de cima, tá. Tá. Então, a adenomiose ela é caracterizada pela presença de glândulas endometriais e estroma dentro do miométrio, né, causando alterações na zona juncional. E a incidência, uma incidência de 5% a 70%, significa que ninguém sabe, na verdade, qual é a incidência dessa doença. E ela incide em mulheres de 35 a 50 anos, causando menorragia e dismenorreia. Os fatores de risco, exposição permanente ao estrogênio, né, que são fatores que não tem aqui na adolescência. Ricardo vai falar do tamoxifeno depois. O trauma por multiparidade, invasão trofoblástica, cirurgia uterina e curetagem. Então, na adolescência, realmente, é muito difícil a gente ter esse diagnóstico. Bem, eu fui ao MESH, fiz uma estratégia de busca no MESH do PubMed para procurar artigos sobre o assunto e para vocês verem a raridade, nos últimos 5 anos só constam 10 artigos. Tá? E desses 10, apenas os 3 que estão marcados em azul se referem exclusivamente a adolescentes. Os outros têm uma média de idade superior. Então, esse artigo italiano ele foi ver a incidência da endometriose e da adenomiose entre 15 e 50 anos. Viu que era 0,14, com uma prevalência estimada de 2%. E que a adenomiose era 28% dos diagnósticos, com prevalência maior após os 40 anos de idade. O padrão ouro diagnóstico é a histopatologia positiva após esterectomia, e não é o que a gente vai fazer na nossa adolescente, né? Esterectomia. Então, como é que eu vou ter certeza que é adenomiose sem ter esterectomia? Então, nesse estudo lá na Itália, a gente vê que aqui, entre 15 e 20 anos, eles encontraram 11 casos de endometriose e nenhum caso de adenomiose na adolescência. Então, o diagnóstico também pode ser feito por biópsia, por histeroscopia, tá? Ou por laparoscopia. Na última década, o progresso na geração de imagens permitiu o diagnóstico não invasivo de adenomiose. Não é tão fácil, né, como parece no que eu vou mostrar. A ressonância ela vai fornecer o diagnóstico em mulheres sintomáticas. Esse autor ele diz que vai dar 80% de precisão, que a ressonância vai mostrar a zona de junção endometrial-miometrial com espessamento focal ou difuso e baixa intensidade de sinal em T2. Então, esse autor ele propôs dividir a adenomiose em 3 grupos diferentes. Ele classificou como hiperplasia da zona funcional, na zona juncional, quando tem entre 8 e 12 milímetros, adenomiose, quando essa zona juncional é maior do que 12, e adenomioma, que é uma massa miometrial com margens de sinal de baixa intensidade e que pode ser essa massa reto cervical, reto vaginal, tubário e até vesical. Então, a imagem na ressonância, o útero aumentado, assimétrico, com intensidade de sinal endometrial anormal, espessamento na zona juncional maior do que 12, e aqui os focos biometriais de alta intensidade em T1. Tá? Então, é melhor do que a ultrassonografia para o diagnóstico. No ultrassom 2D, sinceramente, o que eu vejo lá no consultório é isso aqui. Você pega um ultrassom que está lá, ecotextura miometrial heterogênea. Tá? E só, é o único dado que eu encontro em ultrassonografia. Quisera eu ter um ultrassonografista que conseguisse ver tudo isso que eles colocaram aqui. Né? Focos de textura biometrial anormal, útero assimétrico ou globular, aumento uterino. Isso também a gente consegue ver. Paciente jovem com útero aumentado, né? No lípara com útero aumentado. Agora, essa ecotextura heterogênea é um dado muito a favor de adenomiose, porque o útero da nulípara, ele tem uma ecotextura homogênea. Tá? Então, se você pega uma nulípara com uma
textura miometrial heterogênea faz você pensar em adenomiose. E nódulos ecogênicos subendometriais. Aqui ele fala de cistos miometriais, de 1 a 5 milímetros e 50% secundária hemorragia, e aqui ele mostra um adenomioma na parede posterior. Aqui também ele mostra uma zona juncional borrada, nunca vi nenhum diagnóstico chegar a mim falando sobre isso, e áreas hipoecóicas no endométrio, e ele mostra estrias ecogênicas subendometriais, tá? Muito sofisticado. O ultrassom 3D ele vai dar uma imagem melhor e vai ver ele pode ver essa área hipoecóica em volta do endométrio, com alargamento da zona juncional, tá? Essa zona mal definida, e dissociação e infiltração do miométrio, que a gente consegue ver bem aqui. Então, aqui um artigo que eu encontrei que ele vai analisar a imagem ultrassonográfica e os sintomas apresentados. Então, ele vê que a adenomiose difusa, ele encontrou em 34% dessas pacientes. A característica ultrassonográfica mais comum foi o espessamento miometrial assimétrico, e dessas pacientes que tiveram o diagnóstico de adenomiose, 83% apresentavam dismenorreia e sangramento intenso. Então, a sugestão dele é que, a conclusão dele é que essas características sonográficas sugestivas de adenomiose podem se envolver mais precocemente do que a gente pensava anteriormente, que só tinha adenomiose em pacientes na faixa de 40 a 50 anos, e é um alerta para a gente pensar em adenomiose em pacientes jovens, no líparas, tá? Com dismenorreia e sangramento uterino anormal. Esse outro aqui, ele analisou a adenomiose na ultrassonografia com a severidade da dor, e ele encontrou uma associação significativa, tá? Pacientes com adenomiose no ultrassom têm uma dismenorreia mais severa do que o restante das pacientes. Então, aqui o ponto que a gente pode conseguir encontrar é a adenomiose cística, tá? Então, em jovem, o mais comum é isso. Ao contrário da endometriose, poucas informações estão disponíveis sobre a adenomiose clássica em adolescente, exceto para formas císticas raras, que podem não representar a verdadeira doença. Então, essa adenomiose cística até pode ser encontrada, mas só no futuro é que a gente vai ter certeza, com evolução, acompanhando essa paciente. Eu estou até comentando agora há pouco. Eu tenho uma que desde adolescente ela tinha dismenorreia, tinha o fluxo aumentado, a gente achava que era adenomiose, né? E só anos mais tarde é que a ressonância sugeriu adenomiose. Quer dizer, eu não conseguia, eu sempre achei que ela tinha adenomiose, mas eu só consegui fazer o diagnóstico, ela já tinha 26 anos. Na adolescência eu não fiz o diagnóstico de certeza, né? Então, quer dizer, mais comum essa adenomiose cística e a adenomiose em mulheres mais velhas. Então, aqui esse é o estudo mais interessante, que ele vê 4 casos, tá? Então, não existe nenhuma revisão sistemática da literatura, não existe nenhum estudo com casuística grande falando em adenomiose na adolescência. Então, o que a gente tem são puros relatos de casos. Então, aqui é um relato de 4 casos de adenomiose em adolescente, entre 12 e 16 anos. São meninas que tinham dor pélvica crônica ou dismenorreia severa, que não melhoravam com anti-inflamatório nem com anticoncepcional. E o diagnóstico de ressonância mostra, então, uma sensibilidade entre 46% e 88%, com uma especificidade de 67% a 99% e um valor preditivo positivo muito importante. A ultrassonografia transvaginal, a gente vai deparar em problemas, porque muitas dessas adolescentes ainda são virgens, então não tem como a gente fazer. E a resolução desses casos todos que eu vou mostrar de agora em diante foi supressão hormonal. Ué, não passou? O que aconteceu? Parou aqui. Ah, pronto. Isso. Então, o caso 1 é uma menina de 15 anos. Com dor pélvica crônica e dismenorreia severa. A dor intermenstrual melhorou com o uso de pílula e o ácido mefenâmico, mas persistiu a dismenorreia severa. A ressonância tinha focos de intensidade de sinal aumentado no endométrio, com extensão focal para o miométrio, e a opção de tratamento foi o leuprolide, com resolução dos sintomas. Depois eles
colocaram pílula de progesterona diariamente, e ela seguiu o tratamento só com a pílula de progesterona. Com 6 meses, eles fizeram nova ressonância e não encontraram mais essas lesões que eles tinham observado. E após 1 ano, ela passou para o anticoncepcional cíclico e continua sintomática. Então, esses 4 casos são só para mostrar a evolução da ressonância, né? Então, essa daqui com 12 anos, com dor pélvica aguda, dor lombar sacral em quadril, com início no período menstrual, que persistiu, fazendo-a perder 3 semanas de aula. Não melhorou com nada. E a menstruação se tornou disfuncional, com sangramento intenso prolongado. A ultrassom mostrou um útero aumentado e nada mais. Disso a gente se depara muito. Vê o útero aumentado e mais nada. Mas não deu nada no ultrassom. A laparoscopia deu um útero aumentado, com fluxo menstrual retrógrado, mas sem implante endometriótico. A ressonância mostrou o espessamento da zona juncional, com espessamento focal de 12 milímetros, sugestivo de adenomiose. Tratou também com leuprolide. Depois eles usaram uma pílula que nós não temos aqui, o Criselle, e depois, isso para melhorar os sintomas que ela estava tendo do hipoestrogenismo, né? E depois fez nova ressonância com resolução dos achados anteriores. O caso 3, 17 anos, história familiar de endometriose e adenomiose, com dor pélvica intermitente há 5 meses, não associada à menstruação, ultrassom, possível coleção cística na parede posterior do útero, a ressonância, a zona juncional mal definida, tratou, essa foi dos 4, foi a única que tratou com anticoncepcional contínuo, com resolução dos sintomas, e a nova ressonância, após 3 anos de tratamento, resolução desses achados que sugeriram adenomiose. E o último caso, a menina tinha história de puberdade precoce, síndrome de intestino irritável, menorragia e dismenorreia desde a menarca, também não melhorou com anti-inflamatório e pílula, a laparoscopia tinha congestão venosa pélvica, tinha um cisto paratubário que foi tirado, e a biópsia peritoneal foi negativa para endometriose. No pós-operatório, ela continuava com dor, a ressonância revelou o útero aumentado e espessado com área de baixa intensidade do sinal. Também tratou com leuprolide, repetiu a ressonância após 6 meses com resolução dessa lesão adenomiótica. Estão discutindo esses quatro casos. As adolescentes com dor pélvica refratária tinham diagnóstico de adenomiose por ressonância, a supressão hormonal melhorou os sintomas e regrediu as lesões. Agora, não podemos dizer se essas lesões vão persistir no futuro. Então, se nós temos uma adolescente com dor pélvica crônica e dismenorreia refratária aos anti-inflamatórios ou a pílula, deve ser investigado por ressonância, que é melhor do que a ultra, e a laparoscopia indicada para pesquisar endometriose. Nesses casos aqui, só o 2 e o 4 fizeram a laparoscopia e nenhuma das duas se encontrou nada. Então, o diagnóstico de adenomiose de verdade só é confirmado por histopatologia, e isso a gente não vai fazer. Então, sugere-se que ela tem adenomiose, mas não é um diagnóstico definitivo. Tá? Então, aqui é um caso de adenomiose cística. Então, eles mostram, aqui é a incidência de adenomiose cística em mulheres jovens. Então, eles mostram em adolescentes, 21, entre 20 e 30 anos, 22, e depois, olha, mulheres acima de 30 anos, vai diminuindo a frequência dessa adenomiose cística. O último estudo é esse, adenomioma juvenil cístico, e ele relata um caso de uma adolescente com 17 anos com dismenorreia severa, de início 2 anos após a menarca, que não respondeu ao anti-inflamatório. O ultrassom identificou o cisto, a ressonância confirmou esse cisto miometrial de 3 centímetros, tá? E concluindo, então, já que ela já está aqui com a bandeirinha dela aqui levantada, que a especificidade e a sensibilidade da ressonância e da ultra permanecem incertas, poucas informações sobre a adenomiose clássica em adolescentes, exceto para essas formas císticas, que podem não representar a verdadeira doença. A adenomiose é mais provável em adultas, embora a maioria das incidências relatadas ainda sejam baseadas em estudos pós-esterectomia. A adenomiose ativa tem sido encontrada em mulheres pré- e perimenopausadas e em mulheres na pós-menopausa que recebem tamoxifeno. Em conclusão, grandes limitações diagnósticas e o viés sistemático da esterectomia dificultam conclusões definitivas. Além disso, não há informações
na literatura sobre a história natural da adenomiose, e nenhum estudo avaliou sistematicamente sua existência em adolescentes. E com isso eu acabo, tá? E agradeço a vocês.